excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 via Tech Cable. E bom demais, né? Essa semana tá um pouquinho com... Eu achei interessante, a Lu do Jornal Panorama postou um negócio bem interessante, eu não vou lembrar aqui, mas uma segunda com cara de quinta, para alguns com cara de sexta, para outros com cara de domingo, não é verdade? E hoje, quarta-feira, vamos dizer assim, segunda, quarta e sexta, né? Porém, com a terça e a quinta feriada, e muita gente emendou tudo, outras pessoas vão trabalhar aí normalmente. Hoje a gente ao vivo aqui na Rede Petrópolis Televisão. Peguei uma gripe, agradecendo aí ao Michel, né, nosso áudio e vídeo, que passou essa gripe para a equipe aqui da Rede Petrópolis. Então, se alguns apresentadores estiverem um pouquinho fanhos, vamos agradecer aí ao Michel, que é ele que transmitiu aí para a galera essa gripe, né, gente? Mas brincadeiras à parte, começando aqui o nosso programa com a Alta Astral, energia positiva. Hoje, apesar do tempo estar meio assim, né, não tem sol, está um pouquinho nublado, está bem abafado, né, parece que vai chover de novo, mas isso é bom, né, gente? Chover é bom, chover faz parte. Afinal de contas, a gente já está no outono, né? Adoro o verão, mas não tem jeito. Essas gripes, esse tempo esquisito, tudo faz parte aí do outono e do inverno. E vamos que vamos, né? Então, aí, a gente praticamente começando a nossa semana, né? Ao vivo aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação infantil, vamos falar um pouco com a Kelly, diretora lá do Colégio Unicriança. A gente vai falar sobre esses aspectos da educação infantil relacionados à leitura, a importância da leitura na infância, como estimular a leitura para as crianças, o quanto é importante que os pais façam isso em casa, também os educadores façam isso nas escolas. E a gente vai trazer aqui a Naná Martins, mais uma vez, que ela vai contar histórias, vai fazer uma contação de histórias. Aliás, ela vai contar mais de uma história aqui para gente, para você que está em casa. Então, se tem criançada aí emendando feriados, se tem crianças que vão estudar só na parte da tarde, pode colocar aí na sala para assistir também, ou no quarto debaixo das cobertas, para que você possa conferir aí contação de histórias muito bacana. E a gente vai conhecer um pouquinho no quadro Minha Vida, a história da Nani Palma, que é a apresentadora. Ela apresentou o programa Diversidade no canal 19, junto com o Ronei, não é isso, Nani? Junto com o Ronei. Ronei continua lá a missão, porque a Nani agora, por conta dos estudos, não está mais junto do programa, mas é modelo também. Vai contar um pouquinho da história da carreira dela aqui pra gente. A gente vai para um rápido comercial, não sai daí, porque na volta tem muita coisa boa, hein? Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos.
Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. E eu estou recebendo a Naná Martins mais uma vez aqui. Dessa vez ela veio contar histórias pra gente, contou lá no Sesc no final de semana e hoje está aqui com a gente para contar um pouquinho, não é isso, Naná? Bom dia. Isso, bom dia, Carol. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. E histórias fazem bem, né? Então, Com assim, certeza. fazem parte da nossa história, da nossa vida, da nossa construção como povo. E hoje eu trouxe 3 histórias para cá, para o programa, que é o Pé de Zeré, Linhas e Cores, que é o texto do meu livro, né? Pé de Zeré, Linhas e Cores, pela FTD. O mito do dia e da noite do povo Carajá. E uma história sobre sabedoria. Então, vai ser um pouquinho de cada coisa. Bacana. Então, vamos começar, né? Conhecendo aí as histórias e estimulando as crianças também ao hábito da leitura. Porque a criança, quando ela assiste uma contação de histórias, ela fica estimulada também a ler, ela se interessa pelo livro, tem vontade Com certeza. dela mesma lá abrir o livro e ler. Isso é muito importante. Isso mesmo. Então, essa história do Pé de Zeré, Linhas e Cores, ela começa assim. Pé de Zeré colhia folhas todo dia pela manhã. Era folha para remédio, folha para comida, folha para banho. Colhia folhas, cantarolava, colocava-as no cesto e adentrava a mata com suas primas. Ela ia entrando a mata, cantarolava assim. Sibodô matou, é um sibodô. Sitia matou, é um sitia. Si o matou, é um si o. Pássaro sol, ele trouxe para cá sol. Pássaro terra, ele trouxe para cá terra. Pássaro água, ele trouxe para cá água. Muito bem. Ela não sabia, ela estava sendo observada por uma serpente, mas de boia arco-íris, que, pela docilidade de seu canto e seu encanto, se apaixonou. Foi nesse momento que essa serpente de boia arco-íris pediu aos deuses que os transformassem em um belo homem. E assim os deuses pensaram, e foi feito. Então, a jiboia se transformou num belíssimo homem. Só que, em sua essência, ele continuou colorido. Então, linhas e cores estavam em seu contorno ainda. Pois bem, Pé de Zeré imediatamente se espantou, mas se apaixonou também pelo rapaz. E, encantada também com seu encanto, quis conhecer um pouquinho dele. E lá se foram eles adentrando a mata, e quando chegaram num enorme lago e uma árvore frondosa, ele disse, eu moro ali. Pé de Zeré, sem entender muito, porque ali não havia taba, não havia povo, não havia tribo, achou estranho. Mas, enquanto isso, lá na tribo de Pé de Zeré, os índios estavam curiosos, querendo saber por que ela demorava tanto, onde ela estava, e correram para dentro da floresta em busca de Pé de Zeré. Quando chegaram nesse lago, qual não foi a surpresa? De longe viram um homem trajado de forma pouco comum. E com medo de que esse homem fizesse mal a Pé de Zeré, fizeram de tudo para afugentar o rapaz. Com medo de nunca mais ver a sua amada, o rapaz então pediu aos deuses que o transformassem novamente em serpente. E assim foi feito. Só que aos pés daquela árvore ficaram suas linhas, cores e contornos. Pé de Zeré voltou para sua tribo. Ela nunca mais viu o rapaz, mas a sua tribo passou a se pintar daquela forma, com as suas linhas, cores e contorno. E foi assim que surgiu o mito da pintura corporal indígena que eu presenteei ao povo Chavante. Muito bacana a história, né? E estimula as crianças a conhecerem um pouquinho mais dessa cultura, né, Naná? A cultura indígena ela é riquíssima. E você tem várias histórias ali que fazem parte do nosso dia a dia. Por que a gente se pinta, né? A gente se pinta justamente porque o indígena é que tirou as tintas, né, e as cores das coisas, dos elementos minerais,
e vegetais da nossa floresta, né? Então, assim, é assim que a gente começou a se pintar. A gente hoje está de batom, não é à toa, né? É verdade, muito bacana. E a gente entende um pouquinho mais da cultura, faz com que as crianças entendam e tenham esse estímulo, essa vontade de aprenderem um pouco mais, né? Essa Isso. cultura maravilhosa. Lá no SESC, você conseguiu levar uma pessoa de uma tribo para ilustrar um pouco melhor essa história, né? Isso, eu levei o Cristino Wapichana, que é da tribo Wapichana de Roraima, e ele veio especialmente para essa atividade, porque ele é um indígena que se apresenta levando a sua cultura a várias localidades do país, né? E ele abriu um pouquinho a agenda para estar lá com a gente. E foi fantástico, porque ele fez no final uma ciranda bem bonita com a gente e ensinou um pouquinho, contou 2 histórias fabulosas, né? Que é Sapatos Trocados e A Onça e o Fogo, que numa próxima oportunidade eu conto aqui, que é da origem do povo dele, né? E foi muito bonito, assim, foi muito bom. Para quem esteve lá e quem não esteve, aguarde a próxima oportunidade, porque a gente já combinou uma dobradinha nova. Muito bacana. A gente vai contar aqui mais uma história. A gente não, né? A Naná vai contar aqui mais uma história pra gente. E eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar. Aqui a gente já está com um público infantil, que daqui um pouquinho você que está em casa vai conferir. A criançada já está passando aqui. Então, a gente está nesse clima aqui no nosso estúdio, com as crianças da Unicriança assistindo aqui a contação de histórias da Naná. E ela vai contar mais uma história para você que está em casa. Essa história é sobre o surgimento do dia e da noite, né? Na verdade, é da noite, do povo Carajá. Há muito tempo, quando os bichos ainda falavam, e o homem também falava direto com os bichos, morava no fundo do rio a boiúna. Boiúna é uma serpente cobra grande, enorme, e ela é guardiã de uma determinada coisa importantíssima para esse povo. Muito bem, Boiúna tinha que casar sua filha, já era a hora de casar a filha de Boiúna. E ela fez uma tremenda festa quando a filha dela achou um belo índio. Muito bom. A festa foi a noite inteira, o dia inteiro, e assim se foi. Porque naquela tribo a verdade é que a noite não existia, só existia o dia. 3 dias se passaram e depois daquele casamento, a filha de Boiúna ainda não dormia. E então o seu marido perguntou: entre para a taba, vamos dormir. E a filha de Boiúna dizia: mas não há noite. Mas ele disse: como não há noite? Não há noite, só existe dia. Pois bem, foi quando a filha da Boiúna se lembrou de uma coisa. Pediu então que o seu marido fosse lá no rio, nadasse e encontrasse com a Boiúna para pegar um presente. Bom, esse presente estava no fundo do rio e esse índio teve que mergulhar fundo para pegar o presente. Boiúna então lhe entregou um caroço de tucumã, uma espécie de coco. E dentro desse coco tinha um presente. E ela disse: leve direto para minha filha, não deixe cair nem abra. E ela, a Boiúna, ela é tão esperta, que ela disse o seguinte: se você deixar cair ou quebrar, soltarei labaredas de fogo pelos meus olhos e pelas minhas ventas. Pois bem, o rapaz foi levando o coco, foi balançando o coco e dentro do coco fez uns chocalhinhos. Bem, ele curioso com aquele som, sem querer, deixou cair. Nesse momento, o coco bateu numa pedra e se abriu em 3. Qual não foi a surpresa? Lá do alto veio vindo um escuro, bem na direção do céu, e onde era azul, passou-se a ficar negro. Bom, Boiúna, quando viu aquela situação, aquele barulhão e aquela cor tomando conta do céu, soltou fogos pelas ventas e pelos olhos. A filha dela, quando viu aquela situação, percebeu. Assim veio a noite. Nessa mesma hora, ela tirou 2 fios de cabelos que eram dourados. Num dos fios, ela enrolou e se fez um passarinho. Esse passarinho, então, voou e assim se fez o dia novamente. Com outro fio de cabelo, ela enrolou e fez uma coruja.
soltou a coruja e assim se fez a noite. Pois bem, e assim, na tribo Carajá, a noite e o dia se encontraram. E um dia onde não havia noite, a noite apareceu. E assim é a história do dia e da noite desse povo Carajá, que mora lá em cima, né, para o lado do centro-oeste do nosso país. Muito Vocês legal. gostaram da história? Quando a gente gosta da história, o que a gente faz? A gente, vou ensinar a acordar as palmas, olha. A gente começa com um dedinho, com 2 dedinhos, com 3 dedinhos, com 4, e aí a gente bate palma de virada. Isso! O microfone não deixa a gente bater palma direito. Verdade. Bem, e assim, a gente, mais uma história de que, assim, para eles, né, o pensamento de como se criou o dia e a noite, porque só existia dia naquela tribo. Agora, tem mais uma historinha que essa história, na verdade, é de origem africana. E ela é mais ou menos assim. Diz uma história que um rei já estava muito velhinho, e ele precisava escolher dentre os seus 3 filhos quem iria governar no lugar dele. Ele chamou seus 3 filhos para dentro de sua casa e disse o seguinte: pegou uma ampulheta, falou no ouvidinho de cada um, porque ele estava muito velhinho, com a voz bem fraquinha. Eu preciso escolher um de vocês para ser o meu sucessor. Só que eu não quero preterir, favorecer um ao outro ou ao outro. Mas aquele que conseguir encher o meu quarto em 1 minuto, depois que a ampulheta virar, será um novo rei soberano. Pois bem, todos coçaram a cabeça porque ficaram intrigados. Como encher o quarto em 1 minuto? Bom, eles saíram do quarto do rei, do pai, e foram pensar o que fazer. O filho mais velho, forte, saiu então e foi buscar um carrinho para carregar a quantidade de areia maior que ele podia para encher aquele quarto. Então falou: pai, estou pronto. O rei então virou a ampulheta e 1 minuto começou. Ele foi lá, carregou o carrinho para lá, carregou o carrinho para cá e enchia de areia, mas deu 1 minuto, a areia da ampulheta passou, não conseguiu. O rei agradeceu e ele se retirou. O segundo filho, o filho do meio, então imaginou: eu tenho que pegar algo mais leve, menos pesado, para que eu possa encher em 1 minuto. E foi correndo para o celeiro. Pegou palha, feno, e começou a encher o carrinho, enchia o quarto, enchia o carrinho, enchia o quarto. Mas a ampulheta virou, deu 1 minuto, e ele não conseguiu encher o quarto. O mais novo, então, teve que pensar um bocadinho. Ele se retirou e foi até lá fora na cozinha. Pegou 2 coisas e levou para o quarto do pai. Ele pegou, fechou as janelas do quarto, fechou as cortinas, fechou a porta e no cantinho tirou uma caixa de fósforo e uma vela. Ele pegou, acendeu essa vela e no quarto inteiro ficou iluminado. A luz da vela iluminou o quarto inteiro em menos de 1 minuto. E foi aí que o rei disse: então, meu filho mais novo será o grande soberano. E os demais serão conselheiros desse soberano. E foi assim que a sabedoria venceu a força e a esperteza. E essa história é de uma tribo africana, e é um conto de origem popular. Muito bacana. E quando tá a gente vendo? gosta da história que a gente faz... Isso aí. Com direito a plateia e tudo hoje, hein, Naná? Bonitinho. Criançada do Uni Criança. Queria te agradecer aqui mais uma eu vez que com a agradeço. gente. E com certeza outras oportunidades também para você vir aqui contar histórias. Obrigada. Muito obrigada. Queria que você divulgasse também o livro que você fez um lançamento há pouco tempo, Então, né? esse é o livro Iagba Iagba Mãe Ventre. Ele é uma história que conta o mito da criação do povo Iorubá. E ele foi lançado agora, na verdade, o lançamento oficial dele vai ser na Fenelige, no dia 12 de junho, lá no Rio de Janeiro, mas ele vai estar na Flix, na Feira Literária de Santa Teresa, no Rio, no dia 17/5.
E é uma história muito bonita que esse povo Yorubá, que a gente tem como o povo que ajudou a habitar o país, né, trouxe para a gente, e eu registrei uma história bem bonita, a lenda, junto com uma história lúdica para as crianças e adultos e leitores de todas as idades. Perfeito. Obrigada, Naná. Obrigada, Carol. E uma boa sorte aí em mais um lançamento seu. Isso aí, obrigada. E agora a gente vai para um rápido comercial. Na volta, a gente vai conversar aqui com a Kelly, lá da Unicriança. Ela vai falar um pouquinho sobre esse aspecto da literatura, do quanto é importante a gente incentivar as crianças a esse hábito maravilhoso. Voltamos já. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231 0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta ao vivo com o programa Saber Viver, aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje, trazendo um pouquinho a leitura, a gente conversou aqui com a Naná, que fez uma contação de histórias ao vivo para as crianças da Unicriança. E eu estou recebendo aqui também a Kelly Souza, lá da Unicriança, que é diretora, e vai falar um pouquinho para a gente a importância desse incentivo à leitura, principalmente na infância, para que as crianças cresçam com esse hábito tão maravilhoso e tão saudável, não é isso, Kelly? Bom dia. Oi, bom dia. Prazer estar aqui de novo. E realmente a leitura é fundamental em qualquer idade, mas na infância é importante porque é a hora que a gente está estimulando, a hora que a gente está mostrando o quanto isso é legal.
E isso vai transformar a vida dessas crianças que aprenderem a gostar da leitura, porque a leitura abre a mente, né? Faz a pessoa refletir sobre coisas que no cotidiano, de repente, ela não veria, faz ela conhecer coisas que talvez não tivesse oportunidade de conhecer, coisas, lugares, situações. Então, a leitura possibilita um aprendizado que às vezes está longe do nosso alcance. Então, isso é muito importante. E fora o prazer, né? O momento de prazer que isso traz. Então, é muito importante a gente estimular isso sempre, porque a criança não nasce sabendo, não nasce conhecendo. Então, ela depende de nós para mostrar o quanto isso é bom, mostrar o lado positivo e o legal da leitura. Muito bacana. É interessante a gente falar um pouquinho, igual hoje a Naná trouxe histórias que fazem parte da nossa história, né? Misturando o lúdico. Isso é interessante também, né? Que acaba agregando para outras áreas também da vida, né? É o que eu falei, é o aprendizado de coisas que não estão próximas de nós, né? E a gente tem que aproveitar isso ao máximo para trazer essas informações para as crianças de maneira prazerosa, porque assim não vai trazer aquele, né, um peso, ai meu Deus, que momento chato. Não, vai ser de forma prazerosa, de uma forma divertida, e eles estão aprendendo. Criança é esponja, né? Uma esponjinha que vai sugando todo o aprendizado. Então, é mais uma oportunidade lúdica de aprendizado. Verdade. E os estímulos que a escola, que os pais podem proporcionar também são muito importantes, né, Kellen? Por exemplo, a contação de histórias é dois estímulos. Os pais mesmo contando histórias em casa. Às vezes a pessoa pensa, não, uma contadora vai saber fazer. Não, mas os pais também podem fazer isso em casa, né? Os educadores na escola. Podem. A gente tem que aproveitar esse momento sempre e propiciar esse momento na nossa casa. Às vezes a gente, né, na correria, não deixa um tempo separado para isso, mas isso é importante para a criança, tanto na escola quanto em casa. Em casa tem que ter sempre aquele momento de sentar, de ler um livro, ou de contar uma história da família, uma história que aconteceu com alguém. É um momento de contar a história, deixar a criança manusear, deixar a criança contar a história também, mesmo sem saber ler, falar, olha, hoje é o seu dia de contar a história. Ela vai lá com o livro na mão, folheando e contando aquelas figuras, mesmo aquela que não sabe ler, Então, é um momento gostoso, importante e que deve ser valorizado entre família. E na escola, principalmente. Na escola, a leitura deve estar envolvida em tudo, né? Porque a gente consegue puxar ganchos do conteúdo de aprendizagem dentro dessas leituras. Então, esse momento se torna prazeroso para a criança porque veio de uma forma lúdica. Então, a gente pode trabalhar higiene, trabalhar comportamento, trabalhar alimentação, trabalhar um conteúdo específico de matemática, por exemplo, tudo puxando dentro de uma história. E aí a criança vai sendo envolvida com aquilo e vai aprendendo de forma prazerosa. E é muito bacana também, como a Kellen falou, a questão das figuras. Às vezes a criança ainda não sabe ler, mas só dela olhar as figuras, né, as ilustrações dos livros, ela já fica estimulada, ela já sente parte da história, né? Ela já consegue absorver um pouquinho do conteúdo através da imaginação, né? Então a ilustração ela também estimula esse sentido da leitura, né? O legal da história, dos livros, é a imaginação, é até onde a nossa imaginação pode ir. Então, a criança tem essa capacidade de pegar um livro que, de repente, ninguém nunca leu aquela história e ela criar uma história a partir dos desenhos. E você parar para ler e ver que aquilo não tem nada a ver com o que ela falou, mas ela fez a história dela. Então, esse momento é importante também, um momento de criação da criança, um momento que ela vai estar imaginando. E depois você pode vir e falar assim, mas olha, vamos ver o que está escrito. E fazer um contraponto com ela é uma atividade bem legal. Bem bacana. Uma outra coisa interessante que acaba puxando é o desenho, né? A criança, quando ela começa a ler, muitas das vezes ela quer exemplificar aquela leitura, ela quer falar da leitura
através de um desenho, ou alguma coisa que acontece na vida da criança, ela quer mostrar através de um desenho. Então, são maneiras de se expressar que vão sendo estimuladas, que vai fazendo com que essa criança tenha vontade de se comunicar com o mundo, como a gente já abordou aqui em uma outra vez, a questão do desenho, da criança falar alguma coisa que está acontecendo no dia a dia através de um desenho. Às vezes ela não se expressa, não se comunica em relação a determinado assunto com palavras, mas ela faz um desenho e a gente consegue entender alguma coisa que esteja acontecendo, né? Com certeza. A leitura, né, a escrita é uma forma de comunicação. E antes da escrita, a criança começa com o desenho, ela começa a se comunicar com o desenho. Então, ela faz um desenho e vem te contar o que tem ali, o que está acontecendo ali. Aquela é a história dela naquele momento. Então, a ilustração é fundamental nessa parte da imaginação, de contação de história, porque realmente é onde começa. E aí, quando começa a entrar a escrita, ela começa a aliar o que está escrito ao desenho e assim vai evoluindo. Então, o desenho também é uma forma de comunicação e de ilustração. Muito bacana. Então é importante a gente estimular a leitura desde sempre às crianças. Hoje a gente trouxe aqui a contação de histórias, mas a gente pode fazer isso em casa, a gente pode estimular as crianças a terem esse hábito da leitura. Foi interessante na semana passada, quando a Naná veio aqui pela primeira vez, ela falou pra gente que ela se lembra muito, uma coisa que marcou muito a infância dela, inclusive isso foi um dos motivos dela querer fazer, né, livros depois, querer escrever livros, publicar livros, foi quando ela era criança, quando faltava luz, ficava toda a família reunida, à luz de velas, e contando histórias. Pegavam os álbuns de fotografia e começavam a contar as histórias da família, dos avós, do bisavô. E aí ela começava a imaginar. E é interessante que realmente, às vezes, a gente não percebe, mas um pequeno detalhe feito pelos pais, né, pelos avós, pelas pessoas que estão próximas à criação desse indivíduo, dessa criança, vai fazer toda uma diferença no futuro, né? Vai, é a riqueza ali daquela família, né? Contar a história através de um álbum de fotos é muito rico, porque é o momento que você vai passar a história de cada um, apresentar cada pessoa que, de repente, aquela criança ainda não conheceu. Então, é um momento legal para aproveitar. Bem bacana. Queria te agradecer aqui mais uma semana, essa semana com a criançada aí. A criançada hoje acompanhou a contação de história. Vocês gostaram? Ó, bacana, muito bom. Queria te agradecer. Agradecer também as mães, né, que disponibilizaram as crianças para vir com você hoje no programa. Eu pedi eles emprestado um pouquinho. Elas me emprestaram, né, crianças? Eu queria só falar uma coisa rapidinho sobre isso, para alertar o pessoal em casa, para nunca usar a leitura como um castigo. Porque, às vezes, a criança está fazendo bagunça, está aprontando, está muito agitada, e a pessoa vai, não, agora senta aí, vai ler um pouco para você parar de fazer bagunça. Isso não pode ser aliado. É um hábito que a gente aprendeu não sei aonde, que não devia ter sido aprendido. Porque aquilo vai trazer para a criança aquele momento assim, não, ler é muito chato. Porque ler é uma punição. É uma punição. E isso a gente deve abandonar rápido, porque eles vão precisar ter prazer nesse momento. É verdade, isso aí é bacana, porque se a gente associar, né, a criança vai acabar associando isso de uma maneira negativa. Um outro castigo também, quando eu era pequena, que eu me lembro bem, era escrever uma frase, não posso fazer não sei o quê. Aí eu escrevi aquela frase não sei quantas vezes. A criança pega trauma de escrever, né? Ela não quer escrever, porque escrever é um castigo. Mas é importante a gente ver que realmente essas coisas vão prejudicar no psicológico, né? Vão sim. Obrigada, Kelly. Mais uma semana e obrigada a vocês também, tá bom? E agora a gente vai para um rápido comercial. Já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a FISUCIPRE criou um espaço só para você.
massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Gulão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 via Tech Cable. E eu estou recebendo a apresentadora e modelo e futura engenheira, né? Estou recebendo aqui a Nani Palma, que vai conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho a história dela no quadro Minha Vida, não é isso, Nani? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. E dizer que é um prazer estar no seu quadro, Minha Vida, porque eu sempre acompanho, eu sempre vejo as pessoas contando um pouquinho da vida deles. E hoje eu fiquei muito feliz com o seu convite. Hoje chegou a minha vez. Isso aí. Bom demais, né? A gente poder compartilhar as experiências. É muito importante, porque é um pouquinho que cada pessoa vive. Assim, as dificuldades, principalmente, serve para outra pessoa. Então, esse quadro eu achei muito interessante. Muito legal. Nani, você começou na carreira de modelo, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que depois veio a TV, que a Nani também é apresentadora. Está temporariamente fora do ar, mas é apresentadora. É. A TV veio um pouquinho depois, super inesperado, mas eu vou contar um pouquinho. A minha carreira de modelo sempre foi o sonho da minha mãe, mas ela nunca me incentivou. Ela deu a minha opção para chegar e falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Então, eu sou modelo já tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu fiz alguns cursos, mas hoje eu não sou agenciada. Já tem uns 3 anos que eu trabalho nessa área. Começou por uma brincadeira, Carol. Foi incrível. Começou com aqueles ensaios fotográficos que a gente tira. Que todo mundo gosta. Hoje no Facebook, então, todo mundo tem. Todo mundo tem. Começou com essa brincadeira. Aí o fotógrafo chegou para conversar comigo. Falou assim, Nani, você leva muito jeito, você é muito fotogênica, vamos trabalhar isso aí. Aí começou a me despertar esse desejo, essa vontade. Porque eu sempre gostei, eu sempre quis tirar foto. Em casa eu ficava tirando foto junto com a minha mãe para postar nas redes sociais. E começou com essa brincadeira. O fotógrafo falou assim, Nani, você leva muito jeito. Aí eu comecei a pensar, eu conversei com a minha mãe falou que sempre foi o sonho dela. Eu falei assim, vamos juntar o útil ao agradável, porque eu realmente gosto muito desse mundo de modelo. Eu acho muito interessante, a pessoa realmente se transforma quando ela tira uma foto, quando ela faz um trabalho. E assim, a cada trabalho que eu faço, eu sou uma pessoa diferente. Isso é um personagem que aquele empresário quer, né? Exatamente, você tem que se transformar. Você tem que ter um pouquinho de atriz. No fundo, você tem que ter um pouquinho de atriz para você se transformar. Aí começou com isso, a gente foi conversando com os fotógrafos. O fotógrafo falou assim, Nani, você tem que fazer um curso de modelo. Aí eu fui, comecei nesse mundo, comecei a estudar. E os trabalhos vieram surgindo. Porém, eu tinha um projeto de estudar nos Estados Unidos. E eu não pude ser agenciada, porque eu tinha um projeto e não dava. Aí eu acabei trabalhando particular. Hoje eu trabalho assim até hoje. Graças a Deus não me falta trabalho, estou muito bem assim. As pessoas indicam, o que eu acho super interessante. Um fala para o outro. O fotógrafo, quando vai fazer trabalho para uma marca, não, eu quero a modelo Nani Palma. É muito legal esse reconhecimento das pessoas. Desculpa. E foi assim que começou a minha carreira de modelo. E estou até hoje super feliz.
querendo melhorar cada vez mais, e é um mundo que me encantou. Muito bacana. E depois, como você falou, veio de repente a televisão, né? Super de repente. Eu nunca me imaginei estar na televisão. Eu sempre fui muito tímida, pode não parecer, mas eu sempre fui muito tímida. A tarefa de falar em público sempre foi muito difícil para mim. Trabalho de apresentação na escola, eu sempre era aquela pessoa que ficava atrás no grupo, segurando cartaz, sabe? Eu não gostava. Morrendo de vergonha? Morrendo de vergonha, super, tremendo. E sempre foi uma tarefa muito difícil. Porém, um dia eu fui visitar e prestigiar o Ronei no programa dele. Eu fui para ver. Aí ele falou assim, Nani, eu estou precisando muito de uma ajuda, de uma apresentadora junto comigo, e você vai entrar no ar hoje. Aí eu falei, tá de sacanagem. Vou até falar com o Ronei, você me paga. Mas por uma boa causa, ele me colocou na televisão super nervosa. Eu estava muito, muito tensa. Eu não imaginava, não fui preparada para isso. Eu estava de sapatilha, fora do salto, não estava totalmente arrumada, maquiagem, porque a gente sabe que maquiagem a gente tem que se maquiar um pouquinho melhor para televisão. Porque a maquiagem quase não aparece. Quase não aparece, então tem que ser um pouco mais forte. Eu estava super despreparada e esse foi meu primeiro dia na televisão. Eu cheguei super nervosa, mas no final do programa eles disseram que eu fui super bem. Não acreditei como, porque dentro de mim eu estava super nervosa e eles falaram que eu não conseguia transparecer esse nervosismo. Então eles me pediram para ficar junto, para continuar. Aí foi um projeto que a gente parou para pensar e foi. Aí, assim, de repente. Aí, quando eu vi, eu já estava 6 meses na televisão, todas as quinta-feiras. Assim, muito bem, muito realizada por estar passando por essa tarefa difícil, conseguindo me expressar melhor, me comunicar melhor com as pessoas. E quando vi, já eram 6 meses na televisão. Eu tive que parar para poder fazer os meus estudos, que eu estudei fora do Brasil. Quando eu voltei, eu recebi um carinho super grande dos telespectadores, me pedindo para voltar, me pedindo para estar junto com eles. E eu acho que foi... Eu não queria, porque eu sabia que eu ia entrar na faculdade, eu queria ficar um pouco fora da TV. Mas eu acho que foi um pouco do reconhecimento, das pessoas me reconhecerem. Eu achei super legal deles me pararem na rua e falar, Nani, você é muito linda, parabéns, é muito legal, eu assisto o seu programa todas as quinta-feiras, eu adoro. Aí eu sempre falo, manda mensagem pra gente, e eles sempre mandavam mensagem. No final, quando o programa acabava, eles ligavam pra gente e falavam, poxa, eu gostei muito disso, você estava muito bonita. E assim, era um carinho muito grande, que eu não podia deixar eles. Esse carinho é muito gostoso, né? É muito bom, a gente ser parada na rua, é muito bom, a gente receber uma mensagem nas redes sociais e falar, poxa, foi muito legal o seu programa, eu assisti, foi muito legal, parabéns. É muito legal esse carinho, então acho que foi um pouco mais por eles. Eu acabei voltando, fiquei mais 6 meses, mais ou menos, e tive que parar de novo por conta dos estudos, que eu entrei na faculdade, estou estudando engenharia, não estou estudando moda. Todo mundo pergunta. E nem jornalismo, né? E nem jornalismo, todo mundo pergunta. Mas foi uma questão de gosto pessoal, eu amo exatas. Então, mas nem por isso eu estou deixando de estudar um pouquinho sobre a moda, estudar um pouquinho sobre a TV, como se comunicar, como se expressar. Então, é isso aí. É bacana. Na verdade, assim, o programa foi interessante, que o programa tem tudo a ver com ela, né? Diversidade, né? Moda, TV, tinha de engenharia. Tudo, tinha de tudo. Era o programa, o nome do programa continua ainda no Diversidade, com o Ronei. E eu acho que tinha um pouquinho de mim. Eu me sentia em casa, a gente chegava, conversava. É muito legal, até porque você apresenta aqui o programa todos os dias, você sabe como é. Nem tudo são flores, né, Carol? É verdade, não é fácil, né? Não muita é fácil, correria. É muita correria. E além da correria, a gente não está todos os dias 100% bem-humorada para apresentar um programa, não é? A gente passa por dificuldades na nossa vida pessoal que nem sempre a gente quer chegar aqui bem-humorada. Por dentro, às vezes, a gente está triste, a gente, às vezes, está decepcionada com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, mas por vocês e pelo nosso profissional, a gente chega e tem que fazer a nossa parte bem, tem que mostrar carisma, tem que mostrar um pouco passar por cima das dificuldades, não é, Carol? Nem sempre você chega aqui
super feliz, igual você demonstra para todo mundo, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que sempre estimular, eu sempre falo isso. Principalmente de manhã, por exemplo, o nosso programa aqui é matinal, a gente tem que estimular o que tem de bom, né? Exatamente. Sempre. A gente, todo mundo sempre vai ter problema, a gente sempre vai ter dificuldade. Hoje, por exemplo, estou com a voz horrível, estou tossindo o tempo todo. Então, a gente tem que ir além disso tudo, né? É verdade. E conseguir extrair tudo que tem de melhor. Então, acho que é um desafio, né, para apresentador, para quem tem essa ligação com o público, seja apresentador, seja vendedor, seja a pessoa que está ali na padaria vendendo pão, né, seja o engenheiro. Então, eu acho que em todas as profissões a gente tem que sempre estimular e tentar extrair o que tiver de melhor dentro da gente para a gente poder oferecer para os outros, né? Eu acho que, consequentemente, a gente vai se transformando, né? A gente tem que passar isso no nosso dia a dia. Não só aqui na TV, foi só um exemplo, claro, mas a gente tem que viver isso no nosso dia a dia. Sim. Por mais das dificuldades, se você tiver com uma dificuldade, algum problema, você se trancar em casa e não conseguir parar de chorar, não conseguir passar por esse problema, você vai arrumar um outro problema. Verdade. Não adianta nada. Você tem que tentar abstrair aquilo e viver bem. Com certeza. Como no seu programa, saber viver. É isso aí. Tem que saber viver. Saber viver é uma arte diária. Né? Nem todo mundo consegue, mas a gente está aqui para passar. Para tentar, né? Para tentar passar um pouco para vocês o lado bom da vida. A gente também tem problemas, mas a gente tem que saber passar por tudo isso e saber viver. É verdade. Uma coisa, vou fazer uma rapidinha contigo, vou te falar uma palavra e você me fala o que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom. De última hora, sim, gente, ao vivo. É bom que vai lá, vai tocar exatamente onde tocar, você fala. Sim. Família. Você quer uma palavra ou uma frase? Pode ser uma frase, o que vier na sua cabeça. Família, companheirismo, amor verdadeiro, lar. Acima de tudo, não só uma casa, mas acima de tudo, um lar. Bacana. Saudade. Saudade. Acredito que são memórias que a gente não consegue esquecer, que a gente guarda para o resto da nossa vida, e são momentos também que nós gostaríamos de viver de novo. Verdade. Saudade é aquele nostalgia. Gostinho de querer mais, né? Aquele gostinho de quero mais, aquele bis, né? É verdade, bacana. Futuro. Planejamento. Acredito que o planejamento seria a palavra-chave para o futuro, porque o futuro só a Deus pertence. Mas é claro que se a gente não planejar, nada vai acontecer. Se a gente ficar sentada de braço cruzado, nada vai cair no céu. A gente tem que planejar, correr atrás, conseguir realizar o futuro que a gente deseja. Amizade. Amizade é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Acredito que sem amizade ninguém consegue passar por essa vida um pouco árdua, que a gente tem sempre com alguém com quem contar, com quem poder contar. Acredito que poder contar seria a palavra. Eu acho que é um dos bens mais preciosos da pessoa. Amor. Amor. É no meu auge. Acredito que amor seja uma palavra muito forte. É um sentimento muito bonito, um dos mais sinceros que a gente pode ter. E acredito que amor é um sentimento inexplicável. Não tem como a gente tentar explicar em palavras. É só sentir, e que é um dos sentimentos mais bonitos que existe. Solidariedade. Solidariedade. Eu acho que solidariedade não deveria faltar em ninguém. Solidariedade, todo mundo deveria ter um pouquinho e expressar um pouquinho de solidariedade para o outro, porque, como diz até na nossa Bíblia, a gente tem que passar um pouco para o outro, a gente tem que pensar no nosso próximo. Então, se todo mundo fosse um pouquinho solidário, acredito que o nosso mundo seria bem mais pacífico. Verdade. E Deus para você? Deus. Sem Deus eu não sou nada. Então, na minha pirâmide, ele é o top dos tops. Eu preciso dele para tudo. Eu durmo agradecendo ele por todas as coisas boas que aconteceram no meu dia a dia. E acordo agradecendo por mais um dia. Hoje mesmo
eu estive orando com a minha mãe, agradecendo por mais um dia, por essa oportunidade, por simplesmente acordar. Então, Deus tem que estar o primeiro na nossa lista, sempre agradecendo, sempre adorando, porque sem Ele a gente não é nada. Verdade. E para você, o que é saber viver? Para mim, o que é saber viver? Saber viver é difícil explicar, mas a nossa vida é tão bonita, é tão linda, que saber viver foi, como você disse, é uma arte. É a gente ser feliz, a gente saber passar pelos problemas. Eu acredito que saber viver é isso, saber passar pelos problemas, ser feliz, fazer os outros felizes, que eu acho que isso é muito importante também. Com certeza. Queria te parabenizar. Você é uma gracinha, uma linda. Quem sempre fala de você é a Vanessa, lá da Fisiocipri. A Vanessa é um amor. Daqui a pouco eu tô lá com ela. Me esperem, Vanessa. Bacana. Queria te parabenizar e te desejar muito sucesso na sua caminhada, essa diversidade aí, né? Verdade. Tanto de TV, de moda, engenharia. O que te fizer feliz, o que te completar, que seja o caminho que você venha seguir aí na sua vida. Amém. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela equipe, que todo mundo trabalha aqui para que esse programa aconteça. E muito sucesso na sua vida, no seu programa. Que que a cada dia as coisas boas aconteçam na sua vida, que você saiba viver todos os dias. Amém, amém. E agora a gente vai para o rápido comercial. Já já a gente volta. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis. Quero mandar um super beijo para você que nos acompanhou e dizer que amanhã a gente está aqui de volta, se Deus quiser, ao vivo, mesmo com essa gripe, que eu vou mandar essa gripe embora, vou botá-la para correr, entendeu? Michel botou ela para correr, por que eu não vou botar? Então, vamos que vamos. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Um excelente dia para você, muita coisa boa e até amanhã, tá bom? Beijo grande, olha, fica aí ligadinho, porque tem Manhã 10. O Andrei hoje está ali já prontinho para apresentar o Manhã 10. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. Quando você cuida bem do seu carro, ele não te deixa na mão. Na Pneus Mil Pirelli, você e seu carro são tratados com respeito e responsabilidade. Todos os serviços são cuidadosamente executados por uma equipe preparada e comprometida com a qualidade e segurança. Linha completa de pneus Pirelli para todas as categorias de veículos nacionais e importados. Pneus Mil Pirelli. Nós cuidamos do seu carro como você cuida da sua família. Xodó de Minas é coisa nossa, cá na cidade mas parece que é na roça. O leite puro, doce e gostoso, o queijo mágoa, presuntado e requeijão. Ninguém segura, Xodó de Minas, só coisas boas e o preço é de irmão. Uai, uai, eita trem bom, Xodó de Minas só tem preço campeão.
Rede Petrópolis de Televisão, a sua emissora comunicando vida. Entretenimento, jornalismo, entrevistas, culinária, cultura, lazer, programação infantil, feminino, espiritual, negócios, ação social e muitos outros temas que despertam a interação diária de todas as pessoas. Somente aqui você encontra o programa adequado à moral e bom convívio de sua família, onde a educação dos filhos é continuada. Nossos anunciantes conhecem o retorno da nossa audiência. Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, a sua emissora comunicando vida. Ei, você! Isso! Você ainda é sedentário? Não começou a praticar exercício? Então vem pra cá. Energia, alto astral, alegria e prazer. Um lugar especial, venha só faltar você. Aqui na Body Club, você pode fazer pilates, musculação, ginástica, spinning, jump, step, alongamento, além de diversas outras modalidades como karatê, boxe e a capoeira. Vem pra cá, vem pra Body Club. Alto astral, alegria e prazer. Um lugar especial, venha só faltar você. Novos preços e condições especiais. Vem, só falta você, aqui na Body Club. No Bread and Fruits você encontra os melhores produtos, legumes, frutas, hortaliças e uma padaria com grande variedade. Frios, açougue com carnes nobres, qualidade que só o Bread and Fruit oferece. Estacionamento amplo e gratuito. Entregamos em domicílio. Bread and Fruit, Rua 13 de Maio, 89. Telefone 2231-4710. Alô Câmara, um canal em defesa da população. Com uma ligação gratuita, suas sugestões, reclamações e dúvidas são levadas direto aos vereadores. Nossos atendentes estão à disposição de segunda a sexta, de 10 às 4 da tarde. Alô Câmara, um canal em defesa dos interesses da população. Ligue 0800 0209 208 e faça valer seu direito de cidadão. Câmara Municipal de Petrópolis, compromisso e transparência. Avançado com tanta tecnologia. Precisamos estar preparados para o que o futuro nos oferece. Do maternal 1 ao ensino médio, o Colégio Batista oferece uma estrutura de ponta, com aulas de música, inglês e espanhol com professores nativos, além de contar com cursos profissionalizantes, técnicos e supletivos. Venha já fazer sua matrícula. Isso! Ligue para 2231-4692 ou acesse www.portalceup.com. Colégio Batista. É um prazer educá-la para a vida. Rede Petrópolis de Televisão.